Bom dia para quem é de bom dia, eu sou Xênia Souza Jarola e você está no desafio 36 dias para ler Mulheres que Correm com os Lobos. Nós já estamos no nosso 31º dia, falando aí da segunda parte do capítulo 14, e eu vou falar sobre as minhas impressões da página 450 até 466. Vou tentar ser bem breve, tá? Para que a gente possa fazer as atividades que eu disponibilizei aí no e-book, mas eu começo as análises deste capítulo relembrando aqui que tratam-se de mitos, né? Ou seja, de histórias que possuem uma simbologia. E a Clarissa Pinkola, ela vem analisando todas essas simbologias das histórias, ou seja, aquilo que nos remete a algo para fazer o quê? Para fazer o resgate da nossa mulher selvagem. O objetivo do livro inteirinho é esse, o resgate da nossa Laloba, da nossa mulher selvagem, da lá que sabe, enfim, né? Não podemos esquecer disso, tá? Na página 450, nós vamos continuar as análises da história A Donzela Sem Mãos, que eu estava contando ontem, né? Hoje nós vamos falar do segundo e do terceiro estágio. O segundo estágio é o momento que a Clarissa vai analisar a mutilação que acontece com essa donzela, o significado disso dentro da história e como isso pode impactar na nossa alma, na nossa psique, tá? Ela começa o parágrafo aqui fazendo um resgate ali da história. Ela resgata a história. Eu vou ler esse primeiro parágrafo, tá? No segundo estágio da história, os pais voltam trôpegos para casa, derramando lágrimas sobre seus belos trajes. Exatamente 3 anos depois, o diabo vem apanhar a sua filha. Ela se banhou e pôs um vestido branco. Ela fica parada num círculo de giz que traçou a sua volta. Quando o diabo estende a mão para segurá-la, uma força invisível o atira do outro lado do quintal. Ele lhe ordena que não se banhe. Ela degenerada para uma condição animalesca. No entanto, chora nas próprias mãos. E mais uma vez o diabo não consegue tocá-la. Ele então determina que o pai lhe corte as mãos para que ela não possa chorar sobre elas. O pai obedece. E assim termina sua vida como era até então. Entretanto, ela chora nos tocos dos braços. E mais uma vez o diabo não consegue dominá-la, o que o faz desistir. E ela vem nas páginas seguintes fazendo a análise desses símbolos. O que significa esses símbolos na história? O que significa o pai? O que significa a mão? O que significa a mãe? Né? O que significa a perda da mão? Enfim, ela vem analisando isso tudo. Lembrando então que o objetivo é o resgate da nossa mulher selvagem. O primeiro tópico que ela vai analisar aqui são esses 3 anos que se decorrem aí até o diabo voltar, retornar para levar a mulher, tá? Esses 3 anos é o momento em que ela vai se perguntar o que vai acontecer comigo, é um momento de incerteza, né? E ela vem falando que é importante a mulher ter esses 3 anos aí, para que ela vá avaliando tudo que está acontecendo com ela. É como se fosse uma potência para fazê-la enxergar que é preciso mudança, tá? Bom, e ela também fala que esse período às vezes é caracterizado principalmente pelo tédio, tá? Na página 451. Ela fala: as mulheres costumam dizer que seu estado de espírito é tal que elas simplesmente não conseguem detectar o que é que elas desejam, quer se trate do trabalho, do amor, do tempo, quer se trate do trabalho criativo. É difícil se concentrar, é difícil ser produtiva, tá? Mas somente o tempo vai ser capaz de fazer com que ela enxergue ali as mudanças que ela precisa fazer na sua vida, né? Nesse caso, entender que a gente precisa mergulhar na nossa psique mais profunda, abandonar o ego para nos aprofundar na nossa mulher selvagem, né? E ela segue então analisando tudo que significa os símbolos dessa história e ela fala então que a perda da mão é a perda da
pureza dessa mulher, ela vai modificar todo o olhar que ela tinha sobre a vida e vai deixar a vida que ela tinha antiga para começar algo novo. Logo, a perda da mão é a perda do sentido, é a perda da orientação, porque as mãos tocam, as mãos sentem, mas a donzela ainda possui os pés para caminhar, a donzela ainda possui perspectiva. Logo, o corte da mão é como se fosse uma iniciação a uma nova vida, tá? A donzela continua a chorar quando cortam as suas mãos. E qual é, então, o significado das lágrimas nessa história, tá vendo? Tudo é simbólico, para nos fazer entender que nós também precisamos passar por essa renovação. Nós também precisamos abandonar o ego e buscar aquilo que é mais profundo em nós mesmos. Nos modificar, nos transformar, certo? E aí a lágrima seria a purificação. Nós temos um ferimento e aquela lágrima ela vai purificar esse ferimento. E ela fala que essa purificação não acontece só na história da donzela sem mãos, mas vai acontecer em todas as outras histórias contadas na tradição, quando há lágrima. E ela detecta então que as lágrimas nas histórias possuem 3 funções. Quais são? Chamar os espíritos para chorar ao lado dela, tá? Afastar os que queriam abafar e amarrar a alma pura e curar os males decorrentes de pactos infelizes. Logo, a lágrima nas histórias vem com esse objetivo de purificar a mulher, purificar a alma, na verdade, né? As lágrimas seriam um momento de nos tornarmos conscientes do que precisa ser mudado. E a lágrima, o que a lágrima fez? Afastou o diabo, afastou daquilo que estava corrompendo ela, né? Daquilo que estava afastando do que era mais próprio dela. Porque aí é esse o objetivo do diabo. Então ela vai analisar qual que é o símbolo, o que representa o diabo na história. E o diabo é aquele que quer fazer com que a donzela perca as mãos. Ou seja, aquele que quer fazer com que a alma perca sua capacidade psíquica de aprender, de segurar, de ajudar a si mesma e aos outros, certo? A psique, ela não tá madura e o predador ali coloca ela em perigo. O diabo, que é o predador da alma, vai colocar ela em perigo, cortando as suas mãos, cortando o que é a sua força criativa, e aí a gente precisa resgatar essa força criativa. E essa mutilação, a perca das mãos, representa isso, tá? É a descida para o subterrâneo, é a descida para a iniciação da mulher na busca daquilo que é mais próprio dela. É uma perda, é um processo de morte, mas de morte para vida novamente, né? É aquele processo de vida, morte e vida que a gente falava em outros capítulos, e tá tudo tão conectado aqui que hora ou outra a gente pode ir transitando numa história e voltar a outra história aqui, porque tudo se complementa, certo? E a perda das mãos, então, vai abrir o caminho para que a gente entre nessa selva subterrânea, para que a gente busque a nossa mulher selvagem. E ela fala aqui que o pai e a mãe até chega a dizer para a filha, não fique aqui com a gente que a gente vai te ajudar, né? E ela fala, não, eu preciso seguir o meu caminho. Coloca uma faixa branca na sua mão que tá mutilada, né? Não é mais a mão, mas é um toquinho de mão. E ela coloca a faixa branca e segue o seu caminho. Enfim, né? Seria a iniciação mesmo como um ponto central da história. Seria um momento de se reestruturar, de buscar novos caminhos, certo? Bom, e é interessante que ela vai falar então que o pai vai se afastar ali da menina, ou seja, a menina tá afastando do seu self egóico, do ego, tá? E tá fazendo com que o ego morra, que o pai morra e se afasta disso, que tava corrompendo ela também. E é interessante que ela fala isso, olha, essa mulher da história não é velha, não está doente, mas ela precisa ser despojada, já que não pode continuar sendo como era antes. Contudo, há forças que estão à sua espera para ajudá-la a se curar, tá? Então, apesar de haver um momento de rompimento, de perda, há ainda forças no subterrâneo que vai fazer com que essa mulher se cure. Isso que é importante, que a gente está buscando aqui, né?
O processo de cortar as mãos vai de alguma forma acelerar a descida, aprofundar a descida, digamos assim, tá? E aí você vai perder todos os valores mais caros, é difícil isso, não é fácil, né? Só que a gente vai repensar aquilo que era referência nossa. Será que realmente é isso, né? E ela vem falando então que essas mãos são seres por si só, que as mãos são importantíssimas para nós, e quando a gente perde essa mão, a gente tem que se reestruturar. A gente vai ganhar ela novamente lá na frente, né? Como conta a história, o rei, né, aquele que se apaixona por ela, vai fazer com que ela tenha mãos novamente, mas essa perda é uma perda dolorosa, é uma perda que faz com que ela chore, e esse choro a salva do predador, que era o diabo, né? Enfim, ela vem analisando ainda outros pontos importantes da história, e o que é interessante na página 458 é que ela diz que as mãos são como uma espécie de radar, tá? E ela fala da importância das mãos como receptores, como transmissores, e que isso tá em várias sociedades, em várias comunidades, a mão como um elemento importante de energia. E aí ela fala que em algumas comunidades os santos, eles estão com as palmas viradas para quê? Para conseguir energizar as pessoas, e ela vem analisando essa simbologia também em outras sociedades, em outras comunidades, tá? Novamente ela fala do choro, o que significa o choro, que são remédios para lavar a alma, para afastar o diabo dessa garota, né? Enfim, esse é o significado aí, então, da mutilação dessa donzela. A mutilação é o ponto em que ela decide mudar a sua vida e não mais aceitar a ficar ali com a mãe e o pai obedecendo às suas ordens, mas é o momento então que se abre para quê? Para ela perambular. E é nesse momento que nós entramos no estágio 3, e é aqui que ela vai analisar a simbologia da perambulação. O que significa isso dentro dessa história e como essa história pode iluminar a nossa alma, certo? E ela começa então a falar que o diabo pede para ela não se lavar, não se limpar, e que ele acha que isso vai fazer com que ele consiga tocar ela, mas na verdade ela começa a ficar desgrenhada, a ficar suja, e isso a aproxima da mulher selvagem, porque a mulher selvagem gosta disso, né? Gosta de se reencontrar com o que é mais natural da mulher. E aí, quando ela se aproxima da mulher selvagem, o diabo não vai conseguir tocá-lo, porque a mulher selvagem é pura, né? E essa pureza faz com que o diabo se afaste. Logo em seguida ela fala, na verdade, que a mãe e o pai tentam atrair a filha de volta ao estado aí de inconsciência, tá? Falando pra ela, fique conosco, nós vamos aí te ajudar nas feridas, nós vamos fazer com que você esqueça isso tudo. Só que a mulher já está num estágio que não dá pra voltar. E ela não volta, tá? E é isso que ela tá nos ensinando aqui, a caminhar pro que tá mais no nosso eu profundo, pra gente se resgatar conosco mesmo, tá? Nesse momento, então, a donzela se torna andarilha, tá? E só isso já representa uma ressurreição para uma nova vida e uma morte na vida antiga. Perambular é uma excelente opção. E ela vem falando que é um progresso aí da adolescência para a idade adulta, tá? E ela fala que também mulheres casadas podem se tornar novamente solteiras, de meia idade para a velhice, a transposição do limite da velhice, partindo como feridas, mas como um sistema de valores renovados, e isso é a morte e a ressurreição. Isso tudo que ela citou aqui é a morte e ressurreição. E ela continua, abandonar um relacionamento ou o lar dos nossos pais, deixar para trás valores ultrapassados, assumir nossa própria identidade e às vezes penetrar na profundeza da selva simplesmente porque precisamos. Tudo isso constitui a aventura da descida. E ela diz que nesse momento nós estamos sim vulneráveis, tá? Por quê? Porque nós não temos a nossa mão, mas estarmos vulneráveis não quer dizer que nós não podemos continuar a caminhada em busca desse eu mais profundo.
Bom, e olha que interessante, ela fala que a mãe e o pai são os aspectos do coletivo, tá? E do ego da psique. E mãe e pai não têm mais poder sobre a donzela. Isso é importantíssimo, tá? Nesse sentido, o pai e a mãe morrem. Seus novos pais são o vento e a estrada. E ela vem falando dessa simbologia do andarilho, né? Dela estar andando aí, se tornar andarilha. Dizendo que esse é o momento de vagar e assumir a sua natureza animal. E essa natureza animal faz com que ela chegue a um pomar e ela consegue se alimentar, tá? Ela é um espírito, uma alma selvagem que está buscando se reencontrar. E ela fala que esse momento de andar, de se tornar andarilha, e chegar a um pomar para ela se alimentar da própria natureza, a natureza que é vida, né? Na árvore nós temos o nosso alimento, uma fruta, mas a fruta também tem água e a água é fonte de vida também. E quem que alimenta ela, já que ela não tem mais mãos, né? Parece que é um espírito, né? Ela fala de um espírito que acompanha a mulher selvagem. E esse espírito é o símbolo do quê? De um iniciador. Nós precisamos de alguém que nos inicie nessa vida, porque nós não mais temos mãos para tocar e sentir. E é esse o símbolo, então, do espírito. E ela fala que está em várias histórias, inclusive na história da Balbo, porque a Balbo também não tinha mãos. E ela vem tentando nos fazer compreender que é preciso buscar essa cura, que é preciso buscar essa regeneração e que não é fácil, tá? Enfim, o perambular é importante para saber quem somos nós, para nos fazer conectar com algo que está para além do ego, tá? E a árvore talvez nos garanta o processo de reconexão com a vida, porque na árvore há um fruto e esse fruto também é cheio de água, é cheio de vida. E aí da morte surge a vida, da morte surge a regeneração. Perdeu-se a mão, mas ganha algo. Ganha o quê? Ganha liberdade, ganha o afastamento do predador, enfim, tá? Enfim, essas são as minhas impressões do 31º dia, me desculpe. Já estamos caminhando para o final. Amanhã eu volto com as impressões do restante do capítulo. E eu já convido vocês a colocar aqui nos comentários o que você tem aprendido com esse capítulo. Espero que vocês estejam fazendo as atividades do e-book que eu disponibilizei para vocês. E é isso, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Tchau, tchau e até amanhã.